Bendito seja o Senhor, meu rochedo, Salmo 143, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E sendo Deus o nosso rochedo, conforme está no versículo 2 do Salmo de hoje, Ele é o nosso amor, nosso refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É nele que nós devemos esperar, mas tal esperança não pode ser algo que nos retira do enfrentamento das problemáticas do agora. Antes de pensarmos na vida eterna, é salutar concentrar a atenção, analisar como estamos vivendo nossos dias aqui neste mundo. E como é que nós estamos vivendo? O que fazemos pela vida do nosso próximo? Como estamos nos relacionando com os nossos familiares? E veremos que, tanto na primeira leitura, assim como no Evangelho, há preocupações sobre a vida que há de vir, a questão da ressurreição. São aspectos importantes da nossa fé, mas é preciso também entender que a fé se dá na dinâmica do dia a dia e os acontecimentos da história. Na primeira leitura de hoje, do Apocalipse de São João, capítulo 11, dos versículos 4 ao 12, é interessante sempre salientar que o texto provavelmente foi escrito no final do primeiro século, durante o reinado do imperador Domiciano, e é um livro destinado a comunidades cristãs perseguidas, oferecendo-lhes esperança e encorajamento por meio de visões e símbolos proféticos. O que deve se tomar sempre cuidado é que não se pode transferir necessariamente todo o contexto do Apocalipse para os dias de hoje. Os apontamentos são diferentes. Isso não quer dizer que não há elementos proféticos que podem apontar para acontecimentos do agora, mas simplesmente transferir todo um contexto histórico para o agora, há de se cometer equívocos ou criar uma ideologia ou até mesmo uma neurose acerca da vivência cristã. Vejamos que no texto há uma menção a 2 oliveiras e 2 candelabros, são referências ao Antigo Testamento, especialmente Zacarias 4, onde as oliveiras representam líderes ungidos por Deus, como Zorobabel e Josué, e os candelabros simbolizam a luz divina no templo. Aqui elas indicam 2 testemunhas proféticas: a grande cidade chamada Sodoma e Egito, e esses termos são simbólicos. Sodoma evoca a corrupção moral, e Egito lembra a opressão ao povo de Deus. E a menção do lugar onde o Senhor foi crucificado alude diretamente a Jerusalém, mas com implicações espirituais mais amplas. Então vejamos, ao olharmos ou escutarmos a palavra da cidade de Sodoma, se transferimos para uma análise do mundo de hoje, podemos perceber a grande corrupção moral que ocorre na nossa sociedade. E também a opressão que ocorre nos dias de hoje, sob várias instâncias, nos princípios errado da violência, da injustiça. Então, muito do que acontece ou que aconteceu na antiguidade, em termos de estruturas sociais, de comportamento humano, da consciência em relação à própria vida, pode estar acontecendo agora em época diferente, mas o ser humano ainda pode estar preso a certas questões que precisam ser resolvidas, principalmente naquilo que diz respeito do afastamento de Deus. E ao longo da história, esse afastamento ele ocorre da mesma forma que ao longo da história as comunidades cristãs são perseguidas. Depois
temos a menção de uma besta que sobe do abismo. É uma força satânica, e a palavra Satã, Shaktar, no Antigo Testamento, uma força desconhecida, ou um opositor, que se opõe ao plano de Deus, representando o poder opressor e anticristão. E no mundo de hoje já é possível perceber, claro que não só no mundo de hoje, mas ao longo da história, surgem várias forças anticristãs. O anticristo necessariamente não é só um ente ou a manifestação de um ser. O anticristo pode já também estar presente em várias ideologias que se opõem ao Cristo, que se opõem ao projeto de Deus. E nesse sentido, o aspecto do Apocalipse, da revelação, é exatamente revelar uma mensagem para que os cristãos fiquem atentos, se sintam preparados e fortalecidos para o combate da realidade. E no Evangelho de hoje, no capítulo 20, em Lucas, dos versículos 27 ao 40, naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu. E aqui eles vão criando uma história. E o que Jesus responde? Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Já não poderão morrer, pois serão iguais os anjos. Então vejamos, Jesus coloca a conversa em um outro patamar. A preocupação dos saduceus não era nada a ver com a questão de descendência. Eles queriam pegar Jesus numa questão, por assim dizer, teológica. Eles não acreditam na ressurreição. Então, por qual razão eles estão questionando Jesus sobre a ressurreição? E eles atacam Jesus no campo religioso. Pretendem mostrar que é absurdo crer na ressurreição. Com base na lei de Moisés, apresenta a Jesus um caso complicado sobre certa mulher que teve por marido sucessivamente 7 irmãos. Depois desta vida, de quem era essa esposa? De ninguém. Homem e mulher se casam para esta vida terrena, procriam filhos e dão continuidade ao gênero humano. Na vida futura, as pessoas já não morrem, são como anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Citando o Êxodo 3, do versículo 2 ao 6, Jesus põe em destaque a ressurreição de todo ser humano. Deus não está ligado aos mortos, mas aos vivos, pois para Deus todos vivem. Na carta aos Romanos, Paulo escreve: se vivemos é para o Senhor que vivemos, conforme está em Romanos 14, versículo 8. Ou seja, a preocupação sim é com a ressurreição. Um grupo religioso vem tentar pegar uma situação e relacionar a uma outra questão para criar confusão no campo religioso. E muitas vezes nós percebemos isso no mundo de hoje, uma tentativa de criar confusão sobre elementos da fé. Mas o que precisamos verdadeiramente, e algo que deve ser essencial para a nossa caminhada, é vivermos conforme a mentalidade do ressuscitado. Nós não temos que ter ou estarmos despertos para a realidade. Nós temos que viver conforme a consciência do ressuscitado que se coloca diante das questões da vida e que possamos nos converter cada vez mais e deixar que o Espírito Santo conduza nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.